diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Podemos tomar assento todos nós. Hoje pela manhã nós praticamente que introduzimos este assunto, falando que Daniel, ele teve esta visão no primeiro ano do rei Dário, que foi o primeiro dos reis da Medo-Pérsia, e o livro de Daniel não está em ordem cronológica, ou seja, não está numa sequência de datas exata, e o capítulo 11 traz acontecimentos que Daniel viu antes do capítulo 10, mas no capítulo 11 ele traça um perfil do que seria hoje, no nosso entendimento, a figura do anticristo. E esse verso 32 fala de dois tipos de pessoas que são parte do povo de Deus, ou acham que são povo de Deus. Porque quando você fala em Deus, todo mundo é de Deus. Eu tenho Deus comigo, eu sou de Deus. Deus é para todo mundo. Agora, nem todos querem ter Deus de fato na sua vida. Nós hoje manhã traçamos a seguinte linha, que os violadores do conceito, aqueles que violam a aliança com Deus, que não conseguem manter a aliança com Deus, esses serão pervertidos por esse personagem, que é o anticristo, com lisonjas, ou seja, com vantagens, com promessas, com bajulações. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Portanto, o que nós pretendemos ao fim desta série é que você descubra se você conhece realmente o Deus verdadeiro ou apenas um Deus qualquer que pode ser o seu Deus. Na nossa primeira viagem à Índia, que ontem, sexta-feira, completou 9 anos, eu lembro que nós entramos num táxi e nessa ida de táxi, duas coisas me chamaram a atenção. Estava um calor terrível e lá no Brasil é muito comum, temos aqui um moço aqui que é do Rio de Janeiro, a famosa água de coco, né? Nas praias tem pirâmides assim, de coco verde. Você chega lá e pede ele abre a geladeira, pega um geladinho e corta e te serve. Lá na Índia eu vi aquela pirâmide, eu falei, água de coco. Pronto, saí do carro, quando foi lá, estava quente no sol. Horrível. E a segunda coisa foi quando eu entrei no táxi, eu vi uma coisinha lá pendurada no retrovisor, e eu perguntei para o driver, para o motorista, o que é isso? Ele falou, isso aqui é o meu Deus. Mas como é o teu Deus? Não, eu me casei e o Deus do meu pai já não me serve. Então eu fiz um Deus para mim. E eu perguntei, ele falou o nome lá na língua dele, era uma coisa lá sem nexo, sem pé nem cabeça, mas era o Deus dele. Se calhar esse é o Deus que ele conhece. E eu quero nesta sequência, irmãos, dar um passeio pela Bíblia desde o princípio dela, para ver como alguns personagens conheceram Deus. Dando uma passada de olhos pela palavra, a qual nos revela tudo o que Deus nos permite saber sobre ele, vamos encontrar em diferentes épocas da história da humanidade o exemplo de homens e mulheres que no seu próprio tempo tiveram uma revelação profunda do Deus eterno e conseguiram conhecê-lo como ele é de verdade, pelo menos para eles, para o momento deles. Deus não se revela da mesma maneira, ou apenas de uma maneira, para todos. Ele tem uma revelação, Deus é, acima de tudo, um Deus pessoal. Ele conhece nossas limitações. Muitas pessoas não estão, por exemplo, se você vê quando Deus fala com Samuel a primeira vez, Samuel não sabia que Deus era Deus. Samuel, e ele correu e foi falar com Eli. Segunda vez de novo, na terceira vez,
Depois que ele o instruiu, que ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí que ele foi ter o primeiro contato direto com Deus. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, para quem quiser saber, no capítulo 2. O ponto comum de todos os exemplos é que, quando ele se revela a alguém e essa pessoa passa a conhecê-lo, essa pessoa ganha a capacidade de ter as suas forças multiplicadas. Por isso que Daniel escreveu, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel, nesse versículo, isso é parte de uma revelação que ele teve, acerca de um tempo muito difícil que o povo de Deus iria viver no futuro, sem contar que eles estavam na escravidão em Babilônia. Isso foi mais ou menos, essa altura, Dário já tinha declarado que quem quisesse voltar, poderia voltar. Os 70 anos tinham passado, mas muitos judeus ainda estavam lá em Babilônia. Um tempo de confusão, um tempo de guerras, um tempo de perseguições. Sabe, quando troca de governo, sempre há muita perseguição. Quem estava no governo anterior é persona não grata, mesmo sendo do mesmo partido, não interessa, nunca serve, troca tudo. Um tempo em que pessoas continuavam a quebrar a sua aliança com Deus. Um tempo muito semelhante ao que estamos vivendo hoje. Um tempo de confusão, um tempo de problemas seríssimos. E nós precisamos, de fato, conhecer o nosso Deus para ganharmos força e conseguirmos realizar proezas. Então vamos começar com o primeiro homem que a Bíblia nos mostra, Adão, e tentar ver na história de Adão como Adão conheceu Deus, ou o que era Deus para Adão. Sabe, eu fui descobrir coisas interessantíssimas. Quer dizer, não é descobrir, fui me aperceber. Você não descobre aquilo que já existe, né? Só fui me aperceber de coisas interessantíssimas. A primeira pessoa que Adão viu, logo ao ter consciência de que era uma alma vivente, foi Deus. Não tinha mais ninguém na terra. Você já parou para poder pensar nisso? Quando Adão respira, abre o olho e vê alguém, que eu imagino, né? Deus tinha uma forma humana para poder falar com Adão. Adão não tinha nenhuma memória, nenhuma lembrança de nada, porque ele já nasceu adulto. Você já pensou também nisso, que Adão já nasceu adulto? Adão não teve infância. Adão nunca tomou um leitinho. Nunca foi preciso trocar a fralda, porque também naquele tempo não tinha fralda. Então, a história de Adão é uma história única, uma história diferente de todas. Eu gostaria que você, a próxima vez que você lesse a parte da criação em que Deus cria o homem, você pudesse imaginar o que foi para Adão quando ele abriu os olhos e viu Deus. Não podemos afirmar com certeza, mas tudo nos leva a crer que Adão foi o único homem que viu Deus como ele podia ser visto. Porque Adão estava em estado de pureza absoluta. Não havia pecado, então não havia nenhum empecilho, nenhum embaraço para que a criatura pudesse ver o Criador. Adão foi criado para ser imortal, para ser eterno. Adão conheceu quem? Conheceu um Deus Criador. Porque ele deve ter perguntado, né? Se ele fosse português, ele diria, eu não me chamo Manuel nem Joaquim, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele estava lá, e ele olhou e viu aquele ser, e ele deve ter lá dentro dele perguntado, o que é isso? E Deus disse, você é o Adão, homem, e eu sou Deus, eu te criei. Então ele conheceu um Deus Criador. Ele conheceu um Deus que criava seres vivos e trazia para ele, segundo a Bíblia nos mostra, para que ele visse o ser e desse nome.
Deus criava, trazia para o Adão olhava e dava nome para aquele ser. Isso é uma coisa interessante. A Bíblia diz que tudo que o homem chamou, foi, Deus não deu nome para nada. Só deu nome para o próprio homem, que chamou para ele de Adão, que quer dizer homem. Então, tudo que, portanto, trouxe uma galinha, Adão olhou e disse, isso aqui vai ser galinha. Né? Se Adão falasse uma cena, ia ser o quê? Enguco. Né? Como é que é a galinha lá na sua língua, hein? Como é que é na sua língua lá? Imagina, né? Não sabemos que língua que ele falava, mas ele falou e foi, a Bíblia diz que tudo aquilo que ele disse passou a ser. Então, Adão conheceu um Deus companheiro, ele conheceu um Deus conversador, ele conheceu um amigo, um ser que era seu amigo. Não havia outro. Um dia o Adão acorda de um sono profundo e vê ao seu lado um outro ser semelhante a ele, mas com diferenças estruturais externas visíveis, né? Olhou para aquela coisa linda do lado dele e nem perguntou se era dele ou não. Mas certamente, lembrando de uma conversa, que ele deve ter conversado sobre isso. Ele via que o cavalo tinha a égua, o pato tinha a pata, e não tinha nada. Ele deve ter perguntado a Deus, como é? Não tem nada. A Bíblia diz que na natureza não se via. Vê aqui no 2,18, né? Não é bom que o homem esteja só, havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que ele chamou, por exemplo, se tivesse celular, ele dizia, isso é celular. E Deus diz assim, quando tiver um culto, não leva o celular, se levar, desliga na hora do culto. E Adão pôs nomes a todo gado, verso 20 do capítulo 2, e as aves do céu e tudo. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono, porque não se achava alguém que estivesse como para ser sua companheira. E quando Adão acorda, ele deve ter lembrado das conversas que tiveram sobre companhia, sobre macho e fêmea, e vê aquela mulher linda, e ele então diz assim, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Gênesis capítulo 2, verso 23. Então agora ele tinha a sua própria companheira. Deus continuava a ser o Criador para ele. Quer dizer, quando ele foi criado, ele já foi criado num ambiente extremamente favorável. Ele foi criado, para que vocês tenham ideia, né? Porque nós falamos Jardim do Éden, alguém imagina o jardim da sua casa. Mas não, o Jardim do Éden é toda a região da Mesopotâmia. O chamado, famoso fértil crescente. Você, quando chegar em casa, você abre a tua Bíblia, lá atrás deve estar um mapa, veja o que é a Mesopotâmia, toda ela, toda aquela região, tudo aquilo ali era o Jardim do Éden. Então era um lugar onde estão hoje várias nações. E Adão apareceu nesse lugar. Então, o Adão conhecia esse Deus Criador, o Deus companheiro, o Deus das conversas, o Deus que partilhava ideias e criações. E talvez ele se empolgou com essa camaradagem, com essa presença diária de Deus. E o ser humano muitas vezes comete essa falha,
quando Deus se torna fácil demais para ele, quase sempre as pessoas que começaram seitas heréticas, perigosas, elas tiveram um bom relacionamento com Deus, tiveram um bom começo. Eu digo sempre, toda heresia quase, todo fanatismo começa num coração sincero. Ele não prestou atenção para que aquele ser que falava com ele tinha criado, tinha feito tudo em ordem. Criou primeiramente a luz e foi dando ordem para que a natureza fosse sendo formada de maneira que uma coisa se encaixasse na outra, porque sem luz é impossível ter vida, sem água, enfim, foi até que veio o homem. Então era um Deus de ordem, um Deus de ordenanças. Ele não prestou atenção que aquele ser que falava com ele, por mais que falava com ele com toda a bondade, com toda a camaradagem, era um ser que queria ser obedecido, que tinha orientações. E este ser disse para ele assim, e disse para ele assim, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ainda nessa altura estava somente o homem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então Deus deu uma ordem para ele. Mas era tanta camaradagem, tanta troca de relacionamento, que ele não deu crédito, ele não deu força a esse fato que Deus não era só o Criador. Que Deus tinha e tem autoridade sobre a criatura. E quando Deus dá uma ordem, Deus espera que o homem cumpra. Por isso que quando Deus levou o seu povo para o deserto, e por que teve que ser lá no deserto? O deserto é um sinônimo de ausência de tudo, é um lugar de absoluta dependência de Deus. Lá Deus deu as leis, mas a primeira lei que Deus dá, o primeiro conjunto de leis que Deus dá para o seu povo, começa com aquilo que eu falei hoje de manhã. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E assim vai. Esse é o preâmbulo. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de ti. Quer dizer, Deus é um Deus exclusivista. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, no momento em que Deus dá essa ordem para Adão, depois Deus dá para Adão aquela mulher, e Adão se esquece da ordem. Ele se esqueceu, porque a próxima visão que ele teve de Deus, e ele nunca esperava isso na sua vida, quando ele desobedece, apesar de que quando desobedeceu, Deus deu a ele uma chance de se redimir. Que observa aqui no capítulo 3, que a graça sempre esteve presente desde o Éden. Vem a serpente, tenta a mulher pega do fruto, come, dá para o marido também come. E aqui no verso 8, diz assim do capítulo 3, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração. Será que esta voz foi Deus perguntando para Adão onde é que ele estava? Possivelmente foi. Ou quem sabe Deus era anunciado por um coro de anjos? Porque se você vê lá em Ezequiel, você vai ver que sempre Deus é rei, é Senhor. Mas diz que eles ouviram a voz de Deus.
que passeava pelo jardim, era um encontro diário que havia. A viração do dia aqui pode ser 2 períodos, pode ser da manhã para a tarde, pode ser da tarde para a noite. Suponhamos que foi da manhã para a tarde. Deus chegou naquele lugar e Adão não estava ali. Então o Senhor Deus disse a Adão: onde estás? Isso era uma coisa nova, porque pela primeira vez Adão não estava no lugar onde ele deveria estar. Quando você conhecer o teu Deus, o Deus eterno, o Deus criador, tu vai saber que Deus designou um lugar para ti nesta terra. Esses dias agora, um pastor fez uma postagem interessante que ele fala sobre uma vida com propósito, e a pessoa só consegue entender Deus quando ela descobre qual é o seu propósito nesta vida. Tem pessoas que andam por aí a fazer tudo e mais alguma coisa sem propósito nenhum. Só para dizer, eu subi, quando fomos lá ao Nepal, no hotel que estávamos, um hotel enorme, só 3 pessoas não estavam querendo ir ouvindo lá do Everest, que era eu, o Júnior e o pastor Peter. Só para dizer, fui ao Everest, a maioria nem só vai até ali, aqueles quilômetros próximos da base do monte, pois estive lá, tira uma foto ali. A vida precisa ter propósito. E então Deus pergunta, chega lá, Deus não achou. Quando você descobrir qual o projeto de Deus para a tua vida, você vai ver que talvez aquilo que você está fazendo hoje, aquilo que você projetou para ti hoje, está muito aquém do que Deus projetou. Até então Adão era o Senhor absoluto de tudo aquilo ali. Ele podia passear pelo jardim, nós não sabemos o tamanho que Adão tinha, Adão podia ser enorme. Considerando que Deus, ninguém pode medir Deus, ele estava passeando pelo jardim, ouviu lá aquela conversa da Eva com a serpente, que se o castigo da serpente foi agora viver esfregando a barriga na terra, porque ela não fazia isso antes, devia ser um outro tipo de animal. Ninguém tem ideia de como era, os cientistas com toda a sua capacidade de inventar coisinhas aí, eles não conseguiram até hoje descobrir como é que era a serpente antes dela deixar que Satanás ocupasse o corpo dela. Mas o certo é que eles falharam naquele ponto e Deus dá uma chance, diz fez assim: Adão, onde estás? E ele diz: Senhor, eu estou aqui à rasca, como se diz, né? Moçambicano, Senhor, eu estou à rasca. Ouvi a tua voz soar no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Quer dizer, primeira coisa, ele teve alguma coisa mudou, porque antes ele não sabia, ele vivia nu, mas não tinha consciência do que era estar sem roupa. Imagina, ninguém disse para ele, você está nu. Aí, quando ele fala isso, Deus diz assim para ele: por acaso você comeu daquela fruta que eu falei? Essa foi a chance que Deus deu a ele de se arrepender. Eu garanto a vocês que se Adão tivesse caído de joelhos e dissesse: Senhor, eu pequei, a graça teria se vindo sobre ele. Mas o que é que ele faz? Ele joga a culpa em Deus. Desde aí que o homem sempre busca acusar alguém dos seus erros. Nunca ele fez nada de errado. É sempre o outro.
E agora com esta moderna, né, sociologia que diz que o homem é fruto do meio, aí agora então que a coisa está mais justificada. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheiro. Mas a culpa era de Deus agora. Observa você que Deus continuava a ser companheiro de aquela pessoa que gosta de conversar, dialogar. É como o pai conhece o filho, não precisa o filho dizer nada, bate o olho e já sabe. Olha e já sabe que alguma coisa não está bem. Deus sabia. A gente sabe que alguma coisa não está bem, mas quer que o filho diga o que não está bem. O que você fez de errado? Né? Então, quando vem para cima do pai com conversa macia, fica certo de que a pancada vai ser grande. Mas o Adão não entendeu nada. Ele não tinha ainda buscado conhecer Deus como Deus é na essência. Esse talvez foi o maior erro dele. Quem te disse que tu estava nu? Ah, você comeu? Pois é, Senhor. Olha, não é que eu comi. E agora? Não. Senhor, eu estava muito bem. Tu me deste uma mulher. Eu não te pedi mulher nenhuma. Tu me deste e ela me deu do fruto e eu comi. De quem era a culpa? Era de Deus. Talvez esse foi o maior erro dele. Agora, ele vai se deparar com um Deus que ele não conhecia. Um Deus juiz e executor de justiça. Porque quando você não busca conhecer Deus como é e como Ele quer ser para ti, Deus é o mesmo Deus para todos, mas Ele é um Deus pessoal. Ele vai pedir para mim coisas que Ele não vai pedir para você, nem para o irmão Beto, e nem para ninguém. Ele vai, sempre de cada um de nós, Ele vai pedir algo diferente. Diferente. E agora, Deus julga, condena Adão a perder a condição de imortal e viver por conta própria, tendo que trabalhar duramente para sobreviver. Sabe de uma coisa, irmãos? Adão não aceitou isso. Ele não gostou mais de Deus por causa disso aí. Vocês querem ter uma prova? Os próximos 235 anos da vida dele, ele não ligou a mínima para Deus. Com 130 anos ele tem um filho, ao qual ele chamou de Sete. 105 anos depois, Sete tem um filho que ele chamou de Enos. E diz a Bíblia, lá em Gênesis 4:26, que quando Enos nasceu, foi aí que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Desde que Adão saiu do Éden, se passaram 235 anos sem que o nome de Deus fosse buscado. E quem tinha que ensinar era ele. Ele foi criado por Deus. Você pode procurar dentro da Bíblia e não vai encontrar nenhum grande feito realizado por Adão. Curiosamente, quando você vê a geração de Caim, que era uma geração pecaminosa, eles fizeram mais coisas do que Adão fez. Quando você estuda ali, descendentes de Caim, tem mais coisas que eles descobriram do que a geração de Adão. Na verdade, a geração de Adão, a história dele,
princípio dela é uma história de tristeza. Porque ele sai do Éden, ele tem um filho chamado Caim. Caim quer dizer aquisição, Eva, que diz, né, adquirido de Deus o varão. Eva achava que Caim era aquele que ia resgatar a eles. E veio Caim matar o seu irmão Abel. Aquilo aumentou de tal maneira que ele deve ter dito: eu não quero mais saber de filho. Porque quando o homem se revolta contra Deus, cada vez as coisas ficam piores para ele. Deus falou para ele o que ele podia fazer, o que ele não deveria fazer. Ele fez errado, não gostou, sai do Éden, viu a estrutura da sua família ser completamente desarticulada, destruída. Em seguida, ele vê Caim rejeitar Deus, porque Caim é o primeiro homem que rejeitou Deus, se afastou da família, foi criar uma geração rebelde. Tudo isso está aqui no capítulo 4 de Gênesis. Porque tudo vai de mal a pior com a pessoa que se afasta de Deus. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Amém. Do Deus Criador. Quando Caim diz para Deus assim: olha, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Ele próprio declarou que ele não tinha perdão. Deus nunca disse isso para ele. Ele abriu mão do perdão. E ele diz assim: ó, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Ele diz assim: eu não quero mais saber de ti, ó Deus. O Caim disse. Adão sabia que ele havia sido criado por Deus. Ele teve mais comunhão com Deus diariamente do que qualquer outro ser humano em qualquer história da humanidade, em qualquer altura da história do homem, mas nunca buscou conhecer Deus na essência, e por isso ele falhou tremendamente. Meus irmãos, quando Daniel, alguns milhares de anos depois de Adão, ele no fim da sua vida quase, ele escreve essa palavra que nós lemos aqui hoje, em que ele diz assim: aos violadores da aliança ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel estava dizendo assim: olha, vai chegar um tempo em que o povo de Deus vai estar estabelecido na sua terra, em que o povo de Deus vai estar prosperando, vai ter muita gente rica, muita gente com testemunho para dar. Mas ele diz assim: cuidado, porque eles vai ter uns que vão estar assim, mas eles não estão ali, eles não estão em aliança com Deus. Eles falam o nome de Deus, eles usam o nome de Deus, mas eles não têm aliança com Deus. Eles já foram corrompidos pelas alianças, pelas propostas, pelos projetos de um ser que vai se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se você continuar a partir daqui, você vai ver que é possível nós identificarmos perfeitamente este personagem com aquilo que o apóstolo João trata nas suas cartas. Depois ele vê lá no Apocalipse, quando diz assim: e esse rei, esse tal, né, que vai ser corrompido com as lisonjas, que vai corromper com lisonjas dos que quebraram a aliança,
Esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero. Ou seja, quando o anticristo se manifestar, ele vai tomar conta de tudo. Não se iluda. Isso está previsto. Nós agora fomos apanhados quase que de surpresa. O mundo parou, o mundo foi travado. Eu ainda hoje de manhã disse a vocês, né? Mostrei aqui. Um dia vem lá aquele, acho que é etíope, não sei o que ele era, da OMS, e diz, todo mundo deve usar máscara. No dia ele fala, não, mas o pessoal tem que ter que máscara não protege nada. Então, ninguém sabe para que isso aqui serve, a não ser para dar dinheiro para os outros. Porque o vírus é uma coisa microscópica. A máscara do irmão Vitor aí é um capacete de segurança, mas não protege nada. O vírus pode entrar por baixo, pode entrar pelo lado, não protege nada. Isso aqui é só para dizer, faz. Isso é típico do momento em que esse personagem, como eu li hoje, aqui para vocês que estavam de manhã, aqui no verso 27, no verso 20, diz que ele se levanta, 21, se levantará, é um homem vil, né? Ele vai ser o maior vilão da história, ele vai vir com artimanhas, vai vir com jogo, né? E vai conseguir chegar lá, e ele vai dominar, jogando uns contra os outros. Hoje o mundo não sabe mais o que faz. Um ventilador hospitalar, um respirador que custava $1.000, custando $30.000, e quando chega não funciona, aí a culpa é da China. É essa confusão, é esse estado que vai gerar o momento para que esse personagem apareça, e diz que ele vai falar coisas incríveis contra Deus, não terá respeito aos deuses de seus pais, não terá respeito ao amor da mulher, porque eu falei, ou ele vai ser gay ou vai ser um adúltero de marca maior. Das duas, uma. Mas diz que ao Deus das fortalezas, nesse caso aqui, é um tipo de Satanás, honrará, e não terá, e em seu lugar honrará um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata. Quer dizer, ele vai ter muito poder material, é isso que interessa. As pessoas querem saber de dinheiro, querem saber de poder, querem saber de domínio. Mas para esse tempo, o profeta Daniel, limitado por Deus, que Deus estava pensando, Daniel, para, chega por aí, chega, Daniel. Só fala assim, Daniel, olha, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará. Amém. Busque conhecer Deus. O nosso objetivo nesta série de mensagens é estimular em você essa necessidade de você procurar saber o que é Deus para mim. O que Deus é para mim. Eu dou bom dia para Ele, às vezes já com a boca cheia, me lembro que era para mim ter agradecido pelo pão. Quando vou dormir, entre 2 ou 3 bocejos, nem digo boa noite para Deus. De manhã, quando eu vou lembrar de Deus, já escovei o dente, já matabichei. O que é Deus para você? Será que Deus só é quando tudo vai mal e que aí você diz, poxa, mas afinal de contas eu sou dizimista. Sempre fui um bom contribuinte. E daí? Você não fez nada demais? Vocês sabiam que desde que José instituiu o quinto no Egito, os reis da terra todos fizeram isso durante muito tempo?
20%. Eu estava vendo agora, por exemplo, lá no Brasil, no tempo colonial, era 20% era o imposto que era pago para o governo. Era o quinto. Mas quando nós falamos do dízimo, todo mundo se escandaliza, não fica assim. Mas quem conhece o seu Deus e sabe agradecer pela saúde que tem, pelo ar que respira, pelo trabalho, por tantas coisas, isso não é pesado para ele. Por isso Daniel disse, o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Então o povo de Deus não é um povo malandro, não é um povo preguiçoso. É um povo que se esforça, é um povo que trabalha, é um povo que luta, é um povo que não se rende. O povo de Deus não se rende. Vou cortar a tua cabeça. Corta. Não tem medo? Aquele que conhece o seu Deus não tem medo da morte. Eu vou repetir para ninguém se escandalizar, né? Que todas as nossas autoridades, quando vão fazer entrevista, não dão mais de máscara. Estão lá na mesinha, quando vão para lá, elas tiram a máscara. Então, eu estou aqui, estou tirando a máscara também. Seguindo o presidente aí. Conheça o seu Deus. Vamos estar de conhecer. Quando Adão talvez tentou saber quem era Deus, já era tarde demais. Depois nós vamos, semana que vem, se Deus quiser, vamos tentar descobrir o que era Deus para Noé. Que Deus é que Noé conheceu no meio de uma geração totalmente corrompida. Nunca teve uma revelação. Poxa, Adão foi criado, né? Primeira coisa, quando ele sentiu fome, ele deve ter assim, eu estou com uma coisa aqui dentro, ele disse, isso é fome, tem que comer. O que é comer? Está vendo essa fruta? Pega aí e come. Tudo, ele já nasceu adulto, mas ele não sabia nada. Você não sabe quanto tempo durou a imortalidade do Adão. Ninguém sabe, ninguém consegue prever isso aí. Ele pode ter sido imortal durante centenas, milhares, ninguém sabe. Mas de repente, com 500 anos de idade, um homem chamado Noé, ouve uma voz assim, Noé, faz uma arca, faz um navio. Então vamos saber, domingo que vem, como é que Noé conheceu Deus. E que Deus Noé conheceu. Aquele Deus, companheiro, amigo, que fazia e trazia, esse Deus já não tem mais. Faz você. Como, Senhor? Te vira. Está aí a madeira. Te vira. Eu já fiz as árvores. E tem mais. Junta a comida. Está com vontade? Domingo você volta aqui que você vai saber o resto. Tem que é tudo de graça, gente. Tudo de graça. Ah, eu estou orando para Deus me dar um trabalho. Não vai dar trabalho para você, não. Vai atrás do trabalho. Faz curso, te esforça, manda currículo, ora, põe ele no chão. Aí você vai achar. Eu estou esperando no Senhor. Vai esperar até os dentes caírem todos e não vai acontecer nada. Que Deus não gosta de preguiçoso. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. Então busque conhecer Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, qual é o Deus que tu és para o Carlos? Né? Qual é o Deus que tu és para a Mena? Qual é o Deus que tu és para o Vitor? Ele tem uma face para você. Ele tem uma revelação para você. Ele quer que você o conheça como ele é, e é nesse nível que ele quer tratar contigo. Eu já contei a vocês de um famoso pregador
que a oração dele era só, ele queria ser igual a Abraão, queria ser igual a Moisés, queria ser igual a Davi. O homem jejuava, um dia ele teve um ataque do coração, na hora que ele ia começar uma grande cruzada lá em Porto Alegre, caiu, teve um piripaque, caiu ali, puf! Pregador famoso, levaram para o hotel, chegou lá e perguntou: Deus, por que isso? Disse: tu não serve mais. Eu fiz você assim. Isso é parte da igreja. Isso foi o morre seguro. Eu fiz você morre. Você quer ser Adão? Você quer ser Abraão? Eu não preciso de outro Abraão. Eu preciso do Morris. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se amanhã você for levado preso a algum lugar, tu vai entregar a tua esposa para o cara te dizer: não, senhor, eu vou. Então, o Abraão entregou a Sara para não morrer. Então você não serve mais. Eu vou te trazer agora, porque você já está quase desviado. Então para de querer ser Davi, ou Moisés, ou isso, ou aquilo. Seja aquilo que Deus criou você para ser. Amém. Mas você precisa conhecer o teu Deus. Põe essa mão no seu coração. Vamos orar juntos. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por essa segunda ministração de hoje. Obrigado, Pai, por essa palavra. Eu peço ao Senhor que onde essa palavra chegar, pessoas possam ser despertadas para te buscar na essência, buscar a revelação e o conhecimento de Ti, que são necessários para a vida de cada uma delas. Deus eterno, que o Teu povo, Senhor, não se deixe levar por circunstâncias, que não aceite lisonjas, que não aceite promessas, que não aceite vantagens humanas, e com isso venha, Senhor, a quebrar a aliança contigo. Que eles te conheçam, Senhor, que eles se esforcem, Senhor, e que eles continuem, ó Deus, porque te conhecem, a fazer proezas, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Vamos ter agora a ceia do Senhor. Sou da amada Igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Fazer a leitura habitual. Eu acho que aqui já são todos batizados. Quem não é, não estenda a mão para os símbolos, peça para ser batizado, não é? São 3 requerimentos. Já aceitou o Senhor Jesus como único verdadeiro Salvador, foi batizado na água por imersão e está em comunhão com a Igreja e com Deus acima de tudo, para que não aconteça alguma coisa desagradável. A partir do verso 23, diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? É assim que é feito. Deus é um Deus de ordem. E a pedir uma caia para orar pelo pão, para dar graças, e a igreja também vamos acompanhar. Demos-te graça, nosso Deus e Pai, por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela graça e misericórdia. Obrigado, Deus Santo e amado, por esta reunião, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque muito esperamos por este dia, meu Deus, poder estar, ó Deus, com os irmãos, ó meu Pai, para podermos, ó Deus, partir do pão, ó meu Pai, cearmos juntos, ó Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai Santo e querido, que isso seja feito da maneira correta, meu Pai Santo e amado. Muito obrigado, Senhor. Conceda-nos, ó Deus Santo, a graça de podermos nos reunir mais vezes, ó Deus Santo e amado, anunciando a tua vinda, Senhor. Muito obrigado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com um hino de segurança. E a segurança só de Jesus, eu já desfruto com sua luz. Só por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor.
outra vez. Senhor, nosso Deus e Pai, na verdade é um privilégio, Senhor, uma honra nós estarmos na tarde deste dia, neste tempo, Senhor, participando desta ceia, lembrando-nos, Senhor, da ressurreição de Jesus Cristo, aquilo que tu fizeste naquela cruz, Senhor, que o teu corpo foi moído por nós, ó Deus eterno, carregando as nossas culpas, Pai. Por isso te agradecemos e louvamos o teu santo e bendito nome, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Amém. Pedir a irmã Lorita para dar graças sobre o sumo. Aleluia. Jesus. Estamos aqui, Senhor, celebrando essa mesa. Muito obrigado por este sangue Te precioso abençoa, que Senhor, este proteja caso, de Senhor. Pai. Que representa, Senhor, teu Oh, sangue, Jesus, derramado na tua sangue vida, é o Calvário, Senhor, pelos nossos Senhor. pecados, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ó, toma deste cálice, Senhor, Jesus. que a tua graça possa estar conosco, Pai Sim, Santo. Senhor. Eu me peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus enviou seu Filho amado para
não. E nada virá sobre nós que o Senhor não permita que isso aconteça. Contudo, Senhor, nós dependemos de Ti. Te agradecemos, ó Pai. Senhor, podemos celebrar tomando este sumo da vida, que representa o Teu sangue precioso vertido no Calvário por cada um de nós, ó Pai. Por isso te estamos muito gratos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, ainda de pés como estamos, como eu falei hoje pela manhã, só estamos esperando abrir as fronteiras, mas hoje já falei, agora na hora do almoço, com o nosso administrador lá em Moçambique, o irmão Conéia, para ele, assim que você souber que já é permitido fazer reuniões, avisa para nós retomarmos o SOS Resgate. Ele disse que deram a Santa Ceia hoje, as pessoas iam lá aos pouquinhos para tomar a Santa Ceia. E algumas pessoas que eu considero isso irresponsáveis estão, e olha, são cristãos, estão burlando o governo, indo lá pelos lugares e fazendo reuniões de grande porte. Quer dizer, o governo, quando souber disso, pode se voltar contra a igreja. A igreja está para respeitar e não para desrespeitar. Nós aqui ficamos mais de 70 dias sem reuniões e voltamos hoje com essas restrições, nós estamos conseguindo, graças a Deus. Amém. Mas, meus amados, o nosso esforço missionário, porque nós temos 22 pessoas que nós pagamos salário em Moçambique, das quais 21, das quais 18 trabalham diretamente com o SOS Resgate nos 5 centros de distribuição, e eu achei por bem não mandar ninguém embora. São muito pobres. Aquele dinheirinho que eles recebem é a diferença entre estar vivo ou estar morto. Então, mesmo com dificuldade, nós mantivemos também o nosso suporte lá para a Índia. Nós mantivemos também, e isso só é possível porque vários irmãos, não todos, porque nem todos puderam, mas vários irmãos, mesmo nesse tempo de crise, separaram os envelopes da missão e mandaram entregar. Alguns, quando foi levado lá para eles a cesta básica, eles... Sabe, mas eu fico maravilhado nisso, pessoas que eu sei que não tinham como pagar a renda do quarto. Entregaram o dinheiro da missão. Isso é uma coisa que mexe o coração da gente. Então, eu digo a vocês uma coisa: quem faz assim conhece o seu Deus. Amém. Que isso é uma proeza. Então, você agora, com alegria, traga o teu cálice, traga a tua oferta missionária, sabendo que assim que as portas se abrirem, eu falei hoje para o irmão Conéia, a primeira viagem nossa vai ser para Moçambique, para nós reativarmos o SOS Resgate, para nós reativarmos os projetos todos. Nós tínhamos uma conferência com os pastores do Malawi marcada para março, que foi suspensa, exatamente na altura em que foi decretado aqui o lockdown, né, para nós estarmos mais reunidos. Temos que receber os pastores do Malawi. Nós estamos juntando dinheiro para pagar 6 meses de uma vez para eles, que o que é deles está guardado. Certo? Não vai ser jogado fora, é deles. A minha família que me conhece sabe disso. Eu não aceito esse tipo de coisa, nada justifica. Então, se eu estou esperando que a Bíblia vão vir ao nosso encontro, eles não sabem disso ainda. Então, nós não podemos deixar que essas coisas nos tirem a graça, como Paulo testemunhou acerca dos macedônios, a graça de poder continuar a dar. Então, traga seu cálice, sua oferta missionária. Eu sei que Deus vai abençoar mais ainda a tua vida. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a
lembrando que na terça-feira, às 9 da manhã, tem oração aqui no templo. E se Deus quiser, terça-feira nós vamos repor as luminárias, né, que os amigos do Anticristo roubaram aí na porta. A gente, para colocar, vamos precisar de andaime. Eles sem escada roubaram. Isso é uma coisa do inferno mesmo, né? Mas lá em Everton, roubaram a cerca, fizeram um muro. Sempre vamos fazer uma coisa melhor. Amém. E vamos pôr, se Deus quiser, já esta semana, querendo Deus também, vamos iniciar o trabalho de restauração daí da fachada do templo, que está bem danificada, né? É um trabalho que vai exigir, quer dizer, o material não é grande coisa, muito mais é a mão de obra, para aproveitar com esse tempo que não chove, para poder, portanto, restaurar isso aí. Aproveitar para agradecer pelas ofertas, tanto da campanha do quilo como também da missão, e encerrar o culto. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas trazidas para a obra missionária nesta tarde. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, retribuindo a vida de cada um, porque só é o Deus que conhece. Conhece as necessidades, conhece os anseios, conhece os desejos. O Senhor conhece tudo sobre nós. Responde na vida de cada um, Senhor, e abençoa. Nos despede na tua paz. Nos leva em paz e segurança, Senhor Deus Pai. E eu te peço ainda, Senhor, que o teu amor, a graça do Senhor Jesus, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, e o teu povo possa dizer amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos e até terça-feira de manhã, se Deus assim nos permitir.